Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda, setorista do Santos, e hoje eu vim contar para vocês como foram as contratações do mandato de Andrés Rueda, já que nessa última sexta-feira, dia 15, a última janela de transferências que Rueda teve em seu mandato se encerrou. Foram 6 janelas durante esses 3 anos de mandato. 45 jogadores foram anunciados no Santos. E aí, será que a maioria vingou? A maioria deu errado? Eu vou citar nome a nome para vocês e no final, claro, vou dar os meus pitacos de quem deu certo, quem não deu, quem deu mais ou menos, e espero que vocês gostem. O Santos é uma equipe que tem uma dificuldade financeira muito grande, passa por uma crise financeira enorme e por isso explorou 4 tipos de contratação. São elas: empréstimos, muitas vezes de jovens, para tentar fazer com que eles explodissem e vingassem no time, para poder fazer a compra definitiva deles. Os jogadores livres no mercado, onde o Santos não teria que pagar o preço de mercado para ele sair de um clube e retornar e chegar na Vila Belmiro. Claro, só pagando luvas e salários, isso não tem como não pagar. A repatriação de jogadores, trazendo ex-Santos, como o caso de Dodô, Jean Lucas, Vladimir e muito mais, que chegaram ao Santos. E por fim, qual que é? Esqueci. Como que eu pude esquecer? Tão em alta assim, os mercados alternativos. O Santos, que buscou reforços no Campeonato Mexicano e também durante esses 3 anos foi à Série B pegar atrás de destaques, foi nos destaques do Campeonato Paulista, como agora neste ano tivemos as contratações dos jogadores do Água Santa e muito mais contratações, já que no total são 45 atletas. Agora eu vou passar para vocês nome a nome, ano por ano, para vocês ficarem ligados de quem chegou ao peixe. No ano de 2021, 11 atletas foram contratados por Rueda. E são eles: Jandrei, Boza, Velasquez, Moraes, Camacho, Zanocelo, Augusto Galvão, Matias Lacava, Marcos Guilherme, Batistão e Diego Tardelli. Em 2022, o Santos contratou 13 atletas: Bauerman, Maicon, Auro, Natan, William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Bruno Oliveira, Ricardo Goulart, Carabarral, Angulo, Johan Julio, Soteldo e o meia Luan. Em 2023, foram 21 nomes que chegaram ao plantel santista: Vladimir, Messias, Joaquim, Basso, João Lucas, Gabriel Inocêncio, Dodô, Caissara, Dodi, Alisson, Jean Lucas, Rincon, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Nonato, Luan Dias, Mezenga, Mendonça, Furt, Morelos e Maxi Silveira. É gente pra caramba, né? 45 contratações e você ainda brigar para não cair. Tem que ter contratado muito mal. O aproveitamento do Santos, já destaco para vocês que não é bom. A maioria não vingou, a maioria não deu certo. Pouquíssimas, na verdade, deram certo. E vou falar para vocês logo mais. Primeiro, vou dizer para vocês o cenário em que o Rueda assumiu o Santos. Rueda assumiu o comando do Santos em 2021, após um mandato muito ruim do ex-presidente José Carlos Pérez, inclusive o primeiro presidente a sofrer um impeachment na história do Santos Futebol Clube. O estado financeiro da equipe deixada por Pérez foi horrível, onde as contas não batiam. Por isso, o seu mandato foi encerrado. Orlando Rolo foi quem assumiu o comando e também teve muitas dificuldades com as contas santistas. Então, quando o Rueda assumiu, o cenário financeiro não era muito bom, porém o cenário esportivo parecia ser animador, já que em 2019 o Santos foi vice-campeão brasileiro, com um time mágico de Jorge Sampaoli, com muitos destaques, caso mesmo do próprio Soteldo que está no plantel de hoje, Marinho, Carlos Sanches, Lucas Veríssimo e muitos outros jogadores de qualidade. No ano de 2020, o Santos embalou muito na Libertadores com o técnico Cuca, onde chegou, apesar da pandemia, ao final do ano estava na semifinal da Libertadores, porque a semi e a final foram realizadas em janeiro. O Santos naquela Libertadores bateu no mata-mata LDU, vencendo a equipe em Quito, na altitude, um jogo muito difícil, mas o Santos venceu. Eliminou o Grêmio, vencendo o Imortal por 4-1 na Vila Belmiro. E na semifinal bateu o Boca Juniors na Vila por 3-0. E a final acabou sendo derrotado para o Palmeiras por 1-0 no Maracanã. Então, apesar de não ter títulos, o cenário esportivo era bom, porque chegava, foi vice-campeão brasileiro com São Paulo, vice da Libertadores, empolgando, o time jogava bem na Libertadores.
Então o cenário esportivo era bom. Porém, os mandatos de Rueda tiveram péssimos resultados esportivos para o Santos. Aguardamos, claro, os resultados financeiros que ele promete tanto durante esse mandato, mas os desportivos foram ruins. Em 2021, o Santos chegou à última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, necessitando da vitória para não ser rebaixado. O clube conseguiu vencer graças a gols de Caio Jorge e Lucas Braga, venceu o São Bento e se salvou do rebaixamento. No Campeonato Brasileiro também brigou para não cair, inclusive fez um jogo muito marcante para a torcida santista contra o Grêmio, onde venceu o Imortal Gaúcho por 1-0 na Vila Belmiro, gol de Wagner Leonardo no finalzinho. E o resultado que, se por um lado alavancou uma recuperação da equipe santista, foi fundamental para o rebaixamento do Grêmio, uma equipe que não era cotada no início do campeonato para cair. Porém, em 2022, as coisas não foram tão para frente. O Santos chegou no Campeonato Paulista novamente brigando para não cair, e na última rodada conseguiu terminar o campeonato até com certa tranquilidade, pois venceu a sua partida, venceu o Água Santa e com a combinação de resultados das demais equipes conseguiu se salvar no ano em que a Ponte Preta foi rebaixada. O Santos, se você olhar a tabela, parece que o Santos se livrou com até facilidade, mas foi na última rodada a distância de pontos. Agora em 22, o Campeonato Brasileiro foi um pouco mais tranquilo para a nação santista. O Santos se salvou do rebaixamento com uma certa antecedência, um pouco antes do que em 2021. Então tivemos uma tranquilidade maior neste Campeonato Brasileiro. Em 2023, Rueda fez promessas de que neste ano seria tudo diferente e que reforços de peso chegariam. Ele falou diversas vezes o termo reforços de peso. Muitos deles não chegaram, pouquíssimos na verdade, foram contratados pelo Santos, reforços de peso, não jogadores, já que jogadores chegaram 21 neste ano. E para surpresa de ninguém, o Santos novamente se complica nas competições. Conseguiu se salvar do rebaixamento antes no Campeonato Paulista, não ficou até a última rodada brigando para não cair. Inclusive na última rodada brigou para se classificar da primeira fase, mas infelizmente foi derrotado por 3-0 para o Ituano em Itu e acabou sendo eliminado da competição na fase de grupos ainda. Isso mesmo, no mandato de Andrés Rueda, 3 anos e ele não viu uma vez um mata-mata de Campeonato Paulista. Isso para o Santos é algo assustador. O Santos nunca tinha vivido um período de 3 anos sem se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista, como o Rueda viveu. E no Campeonato Brasileiro é o ano que mais preocupa, é o ano que parece que as coisas estão mais complicadas para o Peixe. O Santos atualmente 17º, com apenas 21 pontos e vendo o cenário ficar cada vez mais caótico na competição nacional. Copa do Brasil, então, o Santos foi eliminado ano passado, em 2022, com um 4-0 para o Corinthians, e em 2021 também não se classificou. Em 2023 foi eliminado para o Bahia nos pênaltis, de forma que a nação santista ficou revoltada, mas caiu, empatou 0-0 na Vila, empatou 1-1 na Bahia e perdeu nos pênaltis. E ano que vem o Santos, pelo regulamento, não foi classificado para a competição. E provavelmente o Rueda disse que o Santos será convidado, mas é muito provável que não será convidado. Que sigam o regulamento e que o Santos fique de fora da edição da Copa do Brasil do ano que vem. Agora eu vou ponderar para vocês as minhas opiniões sobre as contratações do Rueda. No total, ao meu ver, foram 45 contratações. Pouquíssimos deram certo. O aproveitamento, se você olhar, é ridículo. Vou destacar para vocês um pouquinho aqui as categorias que eu vou julgar. Vou julgar por deram errado, que eu nem vou falar porque são tantos que senão vai ficar extremamente repetitivo. Então, eu vou falar para vocês quem teve pouco tempo em campo, chegou há pouco tempo e ainda não é possível julgar se deu certo ou se deu errado. Tem a categoria mais ou menos, que por algum momento deu certo, mas também não foi aquele sucesso todo. E por final, a categoria deu certo, essa vingou, ok? Quem teve pouco tempo para nós julgarmos? Maxi Silveira, Alfredo Morelos, Nonato, Furti, Rincon e Caissara. Ainda não tiveram tanto tempo em campo, ou, por exemplo, o Maxi ainda nem jogou, então nós não conseguimos julgar se eles são bons ou se eles não são um atleta a nível de Santos para terem merecido ser contratados. Aqui no mais ou menos, já falo que vão ter alguns nomes que vão incomodar vocês, eu vou explicar cada um deles. No mais ou menos, Marcos Guilherme,
Fernandes, Basso, Dodi e Mendonça. O Marcos Guilherme não jogava bem, irritava bastante o torcedor santista, mas naquela edição do Campeonato Brasileiro de 2021 ele foi importante em alguns momentos. Então acho que vale a pena, se você quiser colocar como ele deu errado, pode pôr, mas eu acho que vale a pena colocar ele nessa categoria do mais ou menos. Fernandes. O Fernandes chegou pela primeira vez por empréstimo no Santos com a opção de compra e se destacou bastante no primeiro ano de contrato, fazendo com que o Peixe contratasse o uruguaio em definitivo. Porém, neste ano de 2023, as atuações do Fernandes vêm sendo muito ruins e não alegrando a torcida. Por isso não deu certo, porque ele não conseguiu manter o ritmo, a pegada, o futebol que ele praticou no primeiro ano de contrato. Então, fica no mais ou menos. João Basso, zagueiro, acabou de chegar, você fala, mas ele teve mais ou menos o mesmo tempo de contrato que alguns dos jogadores que você falou que não dá para julgar. A diferença é que o Basso já mostrou serviço. O Basso foi uma peça importante, chegou, já se firmou como zagueiro titular, se firmou principalmente como um dos líderes do elenco. Se vocês assistirem o vídeo que o Santos postou no YouTube, na Santos TV, o pós-jogo de Santos e Grêmio, a vitória por 2-1 na Vila, vocês verão que quem mais fala no vestiário, pelo que parece, é o zagueiro João Basso. Palavras fortes, palavras de apoio, um jogador muito importante. E, inclusive, na derrota para o Cruzeiro por 3-0, o único destaque positivo, digamos, foi a partida do Basso. O Basso demonstrou raça, vontade, determinação e ofensividade, já que o zagueiro foi quem armou o Peixe em alguns momentos, pegando a bola na defesa e correndo em direção ao ataque para armar as jogadas ofensivas do Santos. Dodi teve um início muito bom de Campeonato Paulista nesse ano, muito empolgante, parecia que ia se firmar com extrema facilidade no meio-campo santista, mas teve uma queda muito grande de rendimento e hoje em dia reserva e poucas vezes entra em campo. A última vez que entrou em campo, inclusive, atuou na lateral, que nem é a sua posição de ofício. Mendonça. Esse aí é um cara mais polêmico. O Mendonça teve uma grande expectativa quando ele chegou, porque ele vinha do Ceará, que apesar de rebaixado, o Mendonça teve bons números no clube nordestino. Porém, não demonstra tanta, digamos, determinação no jogo, não tem aquela pegada que o torcedor quer ver. O Speed Mendonça do Ceará muitas vezes não é presente, fica meio sumido, meio devagar na partida. Porém, marcou gols importantes, inclusive é o segundo artilheiro do Santos na temporada com 9 gols, que apesar de não ter belas apresentações, marcou gols importantes e por isso eu coloco nessa categoria do mais ou menos, porque eu acho que ele tem pontos negativos para colocar no deu errado, mas também tem os seus pontos positivos para colocar no deu certo, logo fica no intermediário, fica no mais ou menos. Agora, que deram certo são apenas 4. Difícil, são apenas 4. Batistão chegou no Santos em 2021, teve um péssimo começo, não conseguia, era reserva, quando entrava não conseguia marcar gols, parecia que tinha alguma coisa com ele que ele não conseguia, parava na trave, parava no goleiro, chutava para fora, o Batistão não conseguia. Porém, quando no começo de 2022, em Araraquara contra a Ferroviária, o Batistão entra, então o Santos estava naquela partida que acabou 3-3, um jogo pegado, emocionante, importante para o Santos para não cair no Campeonato Paulista. O Batistão entrou no segundo tempo e logo nos primeiros minutos meteu um chute no travessão. Parecia que naquele dia algo diferente iria acontecer. E aconteceu. Minutos depois, Batistão fez um gol de empate que salvou a pele do Santos, fazendo 3-3 e marcou seu primeiro gol pelo Peixe. Desde então, se transformou em outro jogador e começou a se destacar muito no Santos, fazendo jogos excelentes no Campeonato Brasileiro. Porém, logo em seguida acabou sendo vendido para o Almeria da Espanha porque despertou interesse nos europeus e não permaneceu no Santos. Agora um outro polêmico, o zagueiro Eduardo Bauerman, envolvido no esquema de apostas e punido pela FIFA recentemente, proibindo que ele jogasse por um ano praticamente. Bauerman infelizmente deixou o Santos, foi à equipe da Turquia, onde já rescindiu seu contrato, está num problema bem grande por conta da possível envolvimento nos esquemas de aposta. Porém, quando ele chegou no Santos, a zaga era um problema, porque tinha acabado de perder o Lucas Veríssimo e logo perderia o Luan Pérez. Então o Bauerman chegou numa emergência e agarrou a oportunidade, fez grandes atuações e era importantíssimo para o Santos na bola aérea, tanto defensiva quanto na ofensiva, marcando muitos gols. Inclusive um dos poucos gols do Santos na Sul-Americana deste ano foi marcado pelo Bauerman com o pé.
Acho que foi. Não, o do Barman foi de cabeça. Com o pé ele marcou contra o América Mineiro nesse ano também, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas o Barman era muito importante, ele acertava muitos botes e era o principal zagueiro do time do Santos desde que chegou. Porém, agora é um desfalque, né? O Santos teve que se desfazer dele por conta dos esquemas de aposta, ele não poderia jogar no Peixe. Jean Lucas, não é novidade para ninguém que ele esteja nessa parte, teve pouco tempo, assim como o Basso, para se destacar, mas já destoa do elenco santista dessa temporada. É um bom jogador, tem uma capacidade de armação até que decente, não deveria jogar como camisa 10 como o Aguirre escalou na última partida, mas ele tem uma boa puxada para o contra-ataque, ele tem velocidade, tem o drible e busca assim as finalizações. Ainda não conseguiu marcar o seu primeiro gol pelo Santos, mas acho que logo logo isso vai acontecer. E por fim, um nome para mim mais polêmico de todos, um jogador que deu certo, Lucas Lima. Você fala, nossa, mas o Lucas Lima não é um grande jogador. Pode ser que não seja mesmo, porém, se você pegar a expectativa que tinha sobre a contratação dele no começo do ano, de que era um jogador inaceitável pela torcida santista, Lucas Lima se mostrou peça fundamental, porque quando ele chegou, o Santos não é que o Santos tinha poucos, o Santos não tinha um meio armador, não tinha um camisa 10 para fazer a ligação com o ataque. Então as atuações do Santos eram tenebrosas de se ver, um time extremamente pouco produtivo. Lucas Lima estreou e na sua estreia contra a Portuguesa no Campeonato Paulista deu 2 assistências e já marcou um gol. E foi importante para que o Santos não caísse naquele campeonato. E ao longo da temporada ainda fez boas partidas no Campeonato Brasileiro. Caiu de rendimento, obviamente, é um jogador de 33 anos que não atuava em alto nível há muito tempo. Porém, se mostrou importante, já que o Santos, apesar de ter contratado o Luan Dias para a sua posição, meia do Água Santa, não virou também. E agora a chegada do Jean Lucas no meio do ano, que não é dessa posição, mas chegou. O Lucas Lima é o único desse time nessa posição. Então, apesar de não ser o melhor, ele ainda é muito importante. Por isso, acho que o Santos tem ele como um jogador que deu certo, uma contratação. Agora, eu vou citar para vocês 2 exemplos de jogadores que deram errado. O primeiro deles, Ricardo Goulart. Ricardo Goulart vinha da China e vestiu a camisa 10 do Rei Pelé. Porém, fez pouquíssimas atuações em alto nível. Jogou muito mal, fez poucos gols e logo mais saiu do Santos, teve seu contrato rescindido e foi para o Bahia, onde já se aposentou. Atuou pouco, foi reserva e decidiu se aposentar aos 31 anos. E por fim, o ponta esquerda, o meio atacante, Soteldo. É uma pena, é um jogador que teve uma primeira passagem de 2018 a 2020 muito bonita no Santos, sendo peça-chave naquela campanha de vice-brasileiro de 2019 e também na campanha de 2021 da Libertadores. Soteldo dessa vez foi ao México, depois ao Canadá e retornou ao Santos para tentar mais uma oportunidade. Lá ele não deu certo nos Estados Unidos e no Canadá. Nos Estados Unidos não, falei errado, no México e no Canadá. No Tigres e no Toronto. Então retornou ao Santos com a tentativa de recuperar sua carreira. Porém teve muitos problemas, desde que chegou ainda não marcou gols, deu poucas assistências e teve alguns problemas indisciplinares. Soteldo foi afastado do Santos pelo técnico Paulo Turra por indisciplina e recentemente recebeu um cartão vermelho por reclamação e desfalcou o Santos nessa partida contra o Cruzeiro. Soteldo ainda não conseguiu se firmar novamente no posto de craque do time, veste novamente a camisa 10, número que vestiu na sua primeira passagem no clube, número do Rei Pelé, mas não honra esse número atualmente. E agora veremos o que pode acontecer com ele no restante da temporada. Então, no balanço geral, foram 45 contratações. No entanto, se você for desconsiderar agora os jogadores que não tiveram tempo para mostrar serviço por enquanto, ficando desses 45, restando 39. E desses 39, 4 contratações deram certo, 5 foram mais ou menos e 30 jogadores deram errado. Por um time que tem uma dificuldade financeira, ter um dinheiro mal gasto em 30 jogadores é muita coisa. O Santos se posicionou muito mal nos mercados de transferência. E agora só nesse último conseguiu contratar alguns jogadores de alto nível. O Rueda não fez um bom mandato, tanto esportivamente quanto no mercado de transferências. Eu esqueci de avisar. Esse ano ainda não é uma contratação para agora, mas o Rueda assinou um pré-contrato com o volante Diego Pituca, que está no Japão e chegará ao Santos em janeiro de 2024.
No entanto, essas foram as contratações. O Rueda não conseguiu fazer bons negócios para o Santos, que briga ainda pelo rebaixamento durante 3 anos seguidos. A situação não é fácil, os números não são bons, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais uma curiosidade, uma exibição de dados e informações. Espero de verdade que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu trago para cá. Me sigam nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui agora, para ficar por dentro das notícias do Santos. E deixe o like para me apoiar e para que eu possa trazer novos vídeos para o canal. Espero que todos tenham gostado e valeu!